Saravá a todos e a todas que acompanham a gente nas aulas virtuais do Livro dos Espíritos. A gente hoje vai falar sobre a aula 16, que é a aula do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, desculpa, da parte 4 do Livro dos Espíritos, capítulos 1 e 2, que falam sobre das penas e gozos terrestres e das penas e gozos futuros. Para a gente começar a aula de hoje, eu vou convidar a Carol para trazer uma prece para gente, muito bem aí conectada com a nossa aula. Eu vou pedir que todos descruzem as pernas e os braços e que coloquem os copos de água também para que a gente possa pedir para a espiritualidade fluidificar essa água para a gente, trazer ótimas energias de sabedoria e de leveza e de conexão com a espiritualidade também. Carol. Boa noite, saravá a todos. Eu queria compartilhar com todo mundo aqui uma oração que foi trazida pelo Centro Espírita Paulo de Tarso, que tem como objetivo promover uma reflexão e autoconhecimento por meio dessa prece. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Senhor, ajuda-me a ver nos sofrimentos e quedas do caminho não um castigo, mas uma lição. Dá-me a serenidade de aceitar as provas que me cabem, o discernimento para aprender com elas e a coragem para me levantar todas as vezes que eu cair. Se falhei, dá-me forças para reconhecer meu erro, pedir perdão e reparar o mal que eu causei. Se me feriram, dá-me a graça de perdoar, lembrando-me de quantas vezes já fui perdoado por ti. Ensina-me que cada dor é uma oportunidade de progresso, cada lágrima pode ser convertida em luz e que a verdadeira libertação vem da reforma íntima. Que assim seja. Axé. Axé, muito obrigada, Carol. Bom, vamos entender por que essa prece que a Carol trouxe tá tão conectada então com esses capítulos da parte quarta aí do livro. Começando por das penas e gozos terrestres, eu queria primeiro vincular o conceito de penas com vocês, né? Aqui quando o livro ele fala de penas, ele tá falando sobre expiações, provas e sofrimentos que a gente vai sentir enquanto a gente está encarnado ou até na própria vida espiritual depois do desencarne. E gozos, quando ele traz, coisas boas, né? Que vêm resultados positivos, que vêm pra gente, felicidade, enfim, sensação de se sentir completo, plenitude. Isso é o que ele traz como gozo. Então, por um lado, pena é o sofrimento e gozo é a felicidade, né? Acho que logo assim, de cara, de começo, é preciso que a gente entende que pelo livro dos espíritos e pelo que os espíritos trouxeram, não é possível a gente gozar de felicidade completa na Terra. Porque o viver é parcialmente sofrer, mas é o sofrer com um propósito de evoluir moralmente, evoluir intelectualmente. Então a gente tem um propósito de estar encarnado aqui na Terra, né? A gente está sendo testado para seguir o caminho do bem, para seguir a palavra de Deus, para seguir a lei divina e não para se apegar ao material, não para se apegar ao egoísmo, para ser sovina, para ser simplesmente uma pessoa ambiciosa que só pensa em si, né? Ou ao orgulho, por exemplo. Então, não é possível por isso, exatamente pelo que viver encarnado representa, não é possível da gente gozar de completa felicidade. A gente não é 100% pensamento livre, né? A gente tá preso nesse pedaço de carne aqui e, infelizmente, só por existir a gente sente fome, a gente sente frio. Eu, por exemplo, tô com frio hoje. E a gente sente dores no corpo, a gente envelhece com o corpo também, a gente passa por doenças, muito provavelmente, né? Então, viver tem parte sim de sofrimento, e isso a gente não consegue excluir e tirar do viver.
Deus, ele criou esse sofrimento por um motivo, ele não é simplesmente arbitrário pra gente sofrer só por sofrer, mas é pra gente aprender, é pra gente, a partir dele e a partir das provas, ultrapassar essas provas, seguir o caminho do bem e aí, por mérito, ter gozos, seja terrestres, mas também gozos futuros, encontrar com isso a felicidade, né? O sofrimento também, ele não é totalmente arbitrário, não é Deus que vai falar que aquela pessoa precisa sofrer simplesmente porque não gostei da cor da blusa que ela tá usando, não é bem assim, né? O sofrimento, ele vem como um karma de erros de vidas passadas ou até da nossa própria vida atual, por a gente não aprender uma mensagem ou algo que a gente precisa evoluir, que a gente não consegue evoluir em um aspecto em específico, e aí a gente acaba sofrendo porque a gente não conseguiu resolver ainda e passar pela expiação e passar por aquele aprendizado. Então, de alguma maneira, o sofrimento vem, ele é natural, claro, pelo próprio viver, né? Mas o sofrimento, digamos assim, da alma, o sofrimento de algo está acontecendo na minha jornada, algo emocional e às vezes até próprio biológico, ele vem como resultado de erros passados nossos. E bem, como eu já falei para vocês, essas provas elas vêm para o nosso progresso moral e a partir do momento que a gente entende aquilo que a gente precisa aprender, a gente consegue estar mais perto aí de alcançar essa felicidade completa. E como que a gente também pode alcançar essa felicidade completa? Sabendo suportar a dor ou sabendo suportar o sofrimento. Se a gente entende o sofrimento e a dor como um caminho para o progresso, para o aprendizado, a gente está num caminho mais perto e mais certo de evoluir. Se a gente se revolta com algo e não aceita, ou, não sei, por exemplo, continua evoluindo no problema ou na dor, e a gente, enfim, não entende por que aquilo está acontecendo com a gente, não tenta tirar nenhum aprendizado daquilo para dentro da gente, para nossa consciência, significa que a gente vai estar atrasando a nossa evolução. A gente já aprendeu que a progressão moral não retrocede. Isso aqui é uma das coisas que a gente mais falou. Então a gente não retrocede quando a gente não aprende. Mas a gente, obviamente, não evolui também. A gente fica estagnado. E o estagnar é ruim também, né? Existe uma dor na estagnação. Então, gente, não é possível gozar de felicidade completa na Terra. E só é possível gozar de felicidade completa quanto mais pura a gente for, mais a gente vai conseguir chegar perto dessa felicidade completa, né? Isso significa aí trilhar aquele caminho de todos os estágios que a gente viu, de categorização dos espíritos e chegar no espírito mais perto de puro, aí sim a gente vai estar mais perto da felicidade completa. E aí, nesse capítulo aqui também, a gente vê alguns aspectos específicos, assim, da vida encarnada, né? E um deles é a perda de pessoas queridas. A perda de pessoa querida, ela é uma pena, né? Ela é uma dor, um sofrimento que a gente passa, é uma prova que a gente passa. E aqui o que o livro traz é que a gente precisa entender que essa separação, perder alguém, é algo que é apenas temporário. A gente não vai deixar de conhecer essa pessoa, né, querida, esse espírito querido. Quando a gente desencarnar, a gente vai poder encontrá-los. Então, se a gente souber lidar melhor com o sentimento de perda e com o luto de perda, a gente consegue também tomar isso como um aprendizado de progresso moral. E a gente evolui como um espírito. É difícil de falar disso, né? Porque perder alguém é algo extremamente doloroso. Só que o excesso de dor aqui mostra apego ao material, à vida encarnada, e também uma falta de compreensão daquilo que está além da vida material. E para a gente de fato poder aprender com essa experiência de luto, a gente precisa ter fé e acreditar no mundo espiritual e acreditar que a gente vai encontrar esses entes queridos mais uma vez na nossa vida. Conectado a isso,
esse capítulo, eu vou continuar, enfim, nem sei se ainda se tem alguma mão levantada, alguma coisa assim, mas eu vou continuar porque são tópicos muito próximos, né? Esse capítulo também fala sobre o medo da morte. E é bem vinculado com a perda de um ente querido aqui. Esse medo da morte, ele também não nos faz bem, claramente, né? Ele não, ele mostra um apego material, ele não nos ajuda a progredir. E a gente precisa ter fé e conhecimento da vida além dessa encarnação para entender que, na realidade, o morrer é uma libertação. Quando a gente deixa de ter esse pedaço de carne que nos prende aqui, a gente passa a poder se mover na velocidade do pensamento, né? Como espíritos. E a gente consegue também entender o que foi essa experiência encarnatória, as experiências passadas, isso que a gente já viu nas aulas anteriores. E a gente entende aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ainda não aprendeu e vai precisar aprender numa próxima encarnação. Então, o medo da morte significa um apego à matéria. Se for colocar numa frase, assim, um resumo, seria isso. E já o suicídio, ele é considerado aqui. Eu acho que a gente também já falou isso. Teve um dia lá no antigo endereço do terreiro que a gente estava falando sobre suicídio, aborto e outros temas, que a gente falou sobre como os espíritos que quando estavam encarnados cometeram suicídio, como eles sofrem no umbral, né? E aqui o livro dos espíritos ele fala exatamente isso, que o suicídio é uma falta muito grande, porque é um atentado contra a lei de Deus, porque apenas Deus pode escolher o momento em que a nossa vida acaba, né? E quando a gente faz isso, a gente está não só infringindo essa vontade de Deus, mas também tirando a oportunidade que a gente tem de evoluir. E aí, quanto maior for a consciência do ato do suicídio, significa maior culpabilidade e maior necessidade de expiação numa encarnação próxima. Mas, no geral, o que o livro traz aqui é bem parecido com aquilo que a gente sabe de teoria dos livros de Umbanda, enfim, é de que quando alguém comete suicídio, a perturbação espiritual ela é muito prolongada, é muito sofrido o período até entender o que aconteceu, né? Então, existe, sim, uma necessidade muito grande aqui de expiação e de entender, até no que aprender com essa própria experiência, né? Para a próxima encarnação e para o próprio espírito. Bom, gente, alguma pergunta desses 3 últimos capítulos? Ou comentários também, né? A Dani levantou a mão. Pode falar, Dani. Eu tenho uma pergunta. Essas pessoas que a gente vê acamada com alguma deficiência mental, paralisia cerebral, esclerose múltiplas, doenças que deixaram sequela, né? Que ela não pode se locomover, se movimentar, que ela precisa de ajuda para fazer tudo. Ela pode ter cometido suicídio, ela pode ter feito alguma coisa na vida passada e ela está ali para poder aprender alguma coisa? O que isso não é desse capítulo, né? É de um capítulo anterior. O que o livro traz é que pessoas que têm alguma deficiência, que portam alguma deficiência nessa vida, provavelmente aconteceu algo e elas fizeram algo na vida anterior que sim faz com que nessa vida elas precisam passar pela expiação de ter uma limitação na lei de. Agora eu não vou lembrar. Era lei de liberdade, enfim, de. Porque você acaba tendo menos. Poder de ação, né? Isso, poder de ação e até consciência, às vezes, né, dos atos que você toma, nas escolhas de livre-arbítrio que você toma. Era na lei de liberdade mesmo. Então, existe uma limitação daquilo que você consegue decidir sobre. E aí, o que o livro fala é que sim, isso é uma consequência daquilo que foi feito na vida anterior, né? E a gente tá falando aqui de novo: Espiritismo, Livro dos Espíritos, Allan Kardec. E não necessariamente, talvez, uma compreensão daquilo que a Umbanda traria. A Bárbara levantou a mão também. Bárbara, pode falar. Eu só queria falar uma coisa sobre essa questão do suicídio que eu achei interessante ter lido essa parte que diz que
que há uma espécie de julgamento depois, quer dizer, mesmo quando a pessoa cometeu suicídio, qual foi o motivo, ou, por exemplo, tem uma pergunta sobre a loucura, uma pessoa que estivesse totalmente com problemas psíquicos, então ela não sabe o que ela está fazendo, quer dizer, a questão da consciência sobre o ato, né, que você coloca ali. Isso eu achei, me deu uma outra visão da coisa, que eu sempre ficava me perguntando, poxa, mas as pessoas que estavam sofrendo tanto, será que elas vão ficar lá vagando pelo umbral? E isso me deu uma certa, digamos, me acalentou um pouco pensar que tem sim, que é justo, né? Que no fim tem a justiça divina para avaliar sobre que condição isso aconteceu e tal. Isso eu achei interessante. E o conceito de culpabilidade, ele está presente não só nesses casos de suicídio, aborto, enfim, como também quando existe uma ofensa e algo ruim é cometido contra outro. Então, por exemplo, no caso de homicídio, né? Quanto maior a consciência da pessoa de ter feito tal ato, maior a necessidade de expiação ela vai ter que passar. Mas a gente vai ver também o que é essa expiação, tá? Porque a expiação não é como se fosse Deus botando uma chama do inferno em cima da pessoa. E é sim a própria pessoa sabendo lidar com o sentimento de culpa daquilo que fez. Carol, você quer comentar alguma coisa ou... Eu só ia falar que é exatamente isso que você falou. É tudo. A consequência era literalmente um resultado da lei de causa e efeito, né? Então, se na causa a pessoa está desprovida de livre-arbítrio, é de se esperar pela lei de justiça que o efeito não vai ser tão grave, porque isso é levado em consideração. O que a gente pode considerar o contrário quando existe plena faculdade mental para tomar uma decisão que vai trazer um resultado nefasto, como a morte própria ou de outra pessoa, por aí. Então, eu acho que tudo é isso, assim, é aí que reside a justiça, quando a gente para pensar que não é um castigo, é consequência da própria ação e da própria consciência, como a Moira falou. E isso é muito vinculado com o pensamento oriental, né, de maneira geral, e o conceito de karma também, assim, das religiões orientais. Então, isso é interessante. Esse aspecto em si é bem interessante, assim. Mas tem capítulos anteriores que também compara, por exemplo, uma criança fazendo algo e um adulto fazendo algo. Se uma criança dá um tapa em alguém, um adulto dá um tapa em alguém, a consciência sobre o ato é diferente, né? Mas vamos continuar que vai dar pra pegar mais ainda essa parte. Mais algum comentário ou pergunta? Pode seguir, Moira. Tá bom. Então vamos lá. A gente já trocou de capítulo aqui e agora a gente começa a falar das penas e gozos futuros. Então aqui a gente não tá falando sobre o que eu tô vivendo necessariamente nessa encarnação e aquilo que é sofrido, doloroso, é uma prova e aquilo que eu tô gozando, né, de felicidade, mas sim no que vem depois, aquilo que a gente almeja pro pós-vida, né? E aqui, o que o livro traz sobre o futuro? E aqui a gente tem que entender que existe uma comparação e uma relação muito grande com o cristianismo e com o inferno e céu, o conceito de morrer e ir pro céu, ou o conceito de morrer e ir pro inferno, né? Até porque ele tá tentando, o livro ele tenta quebrar um pouco, quem sabe não é quebrar, é evoluir acima do cristianismo e mostrar que as coisas são mais figuradas e simbólicas, mas que existe sim uma lógica parecida. Bom, as penas e os gozos são consequências diretas daquilo que a gente pensa, mas acima de tudo daquilo que a gente faz quando a gente está encarnado. Por mais que a gente já viu isso, né, em capítulos anteriores, por mais que a gente pense em fazer o bem, vale muito mais fazer o bem com as nossas ações. Praticar o bem, praticar o amor, praticar a caridade. E domar esses sentimentos de egoísmo, ambição, arrogância e orgulho. A gente não vive punição no pós-vida com fogo ou tormento físico. Esse sofrimento, ele é moral, né? Ele vem de um arrependimento que a gente sente depois de desencarnar dos atos que a gente cometeu. Quando a gente consegue ver a nossa vida, ver essa última encarnação
com uma consciência um pouquinho mais expandida, porque a gente tem as memórias das vidas anteriores também, né? Aquilo que a gente também já viu em capítulos anteriores. Então, se eu vejo que eu cometi algo que foi muito maldoso, que não estava na linha de caridade e de amor a Deus, eu me vejo distante de Deus, eu vibro mais denso, e é daí que vem o sofrimento. Não necessariamente de alguém vindo me prender e fazer mal, né? É de eu mesma me sentir, eu vou usar um termo aqui mais filosófico, mas mais pesada, eu não consegui sair flutuando aí com a leveza de que eu não cometi algo moralmente errado, né? Então, o gozo, na realidade, também não significa que se eu fiz uma encarnação em que eu cometi eu fiz muita bondade, eu espalhei o amor, eu espalhei a caridade, não significa que na próxima encarnação estarei milionária, tendo aí 50 mansões, ou que no pós-vida também terei vários terrenos cheios de casas maravilhosas e mansões em Alphaville. Não é bem por aí. O gozo e aquilo que a gente recebe por ter evoluído moralmente e intelectualmente, ele é simplesmente esse gozo é uma elevação à pureza do meu espírito. E essa elevação de pureza me traz, como espírito, me traz mais paz, me traz mais amor, me traz mais felicidade, me traz mais plenitude. Plenitude é uma palavra que eu tô colocando aqui porque para mim ela representa paz, amor e felicidade juntos, assim, né? Então significa que eu me sinto assim, mais equilibrada, se eu tive uma boa encarnação na qual evolui moralmente, porque eu não fico sofrendo pensando naquilo que eu cometi de errado. Então aqui de novo volta para um conceito de que meio que tá dentro da gente, né? Tá na gente, é uma consequência assim daquilo que a gente cometeu e tá dentro da gente sentir o sofrimento por ter se desviado do caminho de Deus ou se afastar de Deus. Até porque nós somos obras de Deus, né? Então ele consegue colocar esses mecanismos na gente também. E aí, a grande prova também de que existe Deus, de que existe vida após a morte e tal, é porque a gente pressente que a gente vai receber recompensas futuras. Porque a gente lembra disso. A gente não lembra disso perfeitamente, porque, de novo, tem o véu do esquecimento quando a gente encarna, mas a gente tem essa memória quase que assim, física, de que a gente vai ser recompensado por fazer o bem, sabe? E eu acho que. É difícil de dizer que a gente não sente isso, de que não é. É porque a gente gosta de fazer o bem, né? A gente gosta de entregar amor, a gente gosta de entregar caridade para os outros. E isso tá dentro da gente, assim, é difícil de explicar. Tá dentro também das nossas sociedades. Tá dentro daquilo que a gente ensina pros nossos filhos, que a gente ensina para as pessoas em volta da gente. Então, uma frase aqui do livro para tentar resumir sobre esse, sim, o sentimento, o sentimento de sofrimento moral que faz com que a gente fique pesado e não atinja graus de pureza, né? E que faça com que a gente também sinta a necessidade de expiar isso numa próxima encarnação ou até no próprio mundo espiritual com missões que possam ser dadas pra gente, tá aqui, ó, no livro. Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Então, quem fez bem, quem seguiu o caminho do bem, do amor, da caridade, vai sentir após a encarnação, depois do desencarne, vai sentir serenidade, porque vai sentir que fez aquilo que deveria ter feito. Tá? E isso conecta com isso que a gente estava falando ali, que a Bárbara trouxe. E aí, é muito importante a gente lembrar, e isso, graças a Deus que é assim, obrigada a Deus por ter criado esse sistema, essa lei, mas as penas, as provas, as expiações, o sofrimento não é eterno. Não é eterno. Inclusive, quando a gente pensa na nossa encarnação, nada é eterno, né? Na realidade, tudo muda, tudo está em constante mudança.
Todas as células que a gente tem no corpo, a cada 7 anos elas trocam? Como assim? Sabe? A gente tá sempre em mudança. A gente não é a mesma pessoa que a gente foi há 1 minuto atrás, né? E o sofrimento, ele não é eterno. Isso traz um alívio imenso, porque isso é completamente também contrário àquela imagem de que quando alguém morre, pro catolicismo, lá pro cristianismo, essa pessoa, se ela cometeu mal, ela fica para sempre lá no inferno, apodrecendo, em tal cenário de inferno com foguinho, com uma chibatada nas costas, enfim. Não é assim aqui pro espiritismo. Existe sofrimento e o sofrimento ele é impossível de fugir dele, assim, é impossível de não existir sofrimento, porque ele faz parte da nossa jornada de aprendizado até chegar lá num grau de pureza elevado para que a gente possa viver aqui como espírito, né? Mas com serenidade, com plenitude. Mas as penas elas duram e essas provas, esse sofrimento, ele dura o tempo que for necessário para a gente aprender. E aprender começa aqui nesse sentido com o arrependimento. O arrependimento ele é o primeiro passo. Ele é o primeiro passo. Entender que a gente fez algo errado em si já é ótimo. Já indica que a gente está no caminho certo. E a gente já começa a aliviar parte desse sofrimento. Mas para de fato expiar uma pena, uma prova, é necessário que a gente faça reparação. A gente precisa reparar o erro. E aí a expiação aqui é a oportunidade de reparar o mal praticado. Então, o conceito de expiação ele é exatamente esse, né? Da gente deixar ir algo que pra gente não é tão fácil deixar ir e aprender nesse processo de deixar ir. E assim a gente se purifica. Palavras aqui do livro também, de purificar. Então, as penas elas vão durar de acordo com aquilo que a gente faz, em resumo. Se a gente decide não fazer nada, se a gente não se arrepende, e se a gente não repara, se a gente não tenta resolver aquilo que não tá bem dentro da gente, ou que a gente fez de errado com o outro, a gente não vai sair desse sofrimento. O sofrimento vai continuar. Então, fica aí uma reflexão para todos nós. Se tem algo que está causando muito sofrimento na gente, provavelmente indica alguma prova na nossa vida que a gente não está conseguindo entender. E a gente precisa entender naquilo que precisa se arrepender ou pedir desculpa para si mesmo, por exemplo, se a gente está sofrendo porque a gente se cobra demais. Quem sabe aqui é mais um pedir desculpa do que se arrepender, né, de algo errado que foi feito. E a gente precisa encontrar o caminho para reparação, para expiação desse problema, né, desse sofrimento. Então, já convido vocês para essa reflexão. E aí, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente é rebelde, e mais a gente vai ficar preso nessa pena, nessa prova, mais vai doer, mais vai durar o sofrimento. Mas ele não é eterno. E quanto mais a gente se entregar aqui pro experimento da reparação, do arrependimento, mais a gente vai sair mais rápido desse sofrimento e também mais a gente vai progredir. E quanto mais a gente progredir, ainda mais numa situação de grande desafio, mais a gente vai ter o mérito de ter saído desse, entre aspas, buraco. E aí mais a gente também vai galgar passos em direção à pureza de espírito, né? E à felicidade. Então, a mudança de atitude, o arrependimento sincero e o progresso moral reduzem a duração do sofrimento. Tá? Vou seguindo. Inclusive, já tô acabando aqui, porque esse capítulo, ele traz, o capítulo 2, né, das penas e gozos futuros, ele traz vários trechos aqui de São Luís, Santo Agostinho, Platão, Paulo, o apóstolo Paulo, São Luís várias vezes, inclusive, né? E todos eles falam exatamente sobre isso, sobre a culpa e sobre a expiação dela não ser eterna, e sim de ela ser algo que depende
do nosso próprio livre-arbítrio de sair da situação, tá? Mas são trechos muito legais assim, de nenhuma forma a aula reduz a importância de ler essas respostas aqui trazidas por eles, tá? Ainda sobre penas e gozos futuros, a gente também, enfim, e aqui já é muito óbvio, porque eu já cantei essa bola, a gente tem a relação do paraíso, inferno e purgatório, e como o Espiritismo vê, e também da ressurreição da carne. Aqui, para o Livro dos Espíritos, a ressurreição da carne ela é apenas uma figura de linguagem, ela é apenas um simbolismo, né? Não é que a gente vai um dia renascer na Terra com o mesmo corpo que a gente já teve depois de ter morrido por X anos. E sim, a ressurreição da carne ela acontece quando a gente reencarna. A gente vive em outro corpo, mas a gente reencarna e a gente volta ao mundo material e continua o nosso desenvolvimento. E sobre o paraíso, o inferno e o purgatório, eles também são simbolismos, né? O céu e o inferno, eles não são lugares necessariamente físicos do mundo espiritual, então não tem um planeta que planeta céu e planeta inferno, não é assim. Mas tem a ver com os lugares que a gente consegue ocupar sendo um espírito mais ou menos puro. Também a gente já viu lá no começo que dependendo do nosso grau de vibração e pureza, a gente consegue fazer parte de algumas colônias de espíritos e às vezes a gente não consegue, vai fazer parte de outras colônias. E que a gente também já viu que às vezes a gente pode até ter uma mãe, um ex-pai de encarnações passadas, né? Um ex-marido, uma ex-esposa, enfim, um ex-namorado, e que a gente gostaria de viver perto, mas se eles estão em um grau diferente de pureza da gente, de aperfeiçoamento moral, eles muito provavelmente vão viver em outras vibrações, em outras colônias, em outros planetas X lá. Quando a gente fala planetas, também não é o planeta do mundo material, né? E sim do mundo espiritual. Eles vão estar ocupando o plano espiritual, ali perto daquele planeta. Mas sim, então assim, depende do nosso grau de evolução ou do sofrimento e da carga do nosso espírito, que não nos permite viver em lugares de alta vibração. E aí, enfim, o purgatório e o próprio conceito de alma penada. E é engraçado porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas penada, pena, prova, enfim. Esse conceito de alma penada não é que ele vai ser para sempre, não é que alguém vai ficar para sempre no purgatório, né? E sim, isso é apenas um sofrimento temporário até que o espírito possa progredir e sair desse lugar e se tudo der certo, para um lugar de evolução, de pureza e de aperfeiçoamento moral. A gente precisa lembrar que é para todo mundo chegar lá, tá? No grau 1 de pureza. Deus não criou a gente pra gente ficar parado no umbral. Ele criou a gente pra gente ter o merecimento de chegar num alto estágio de purificação e mais perto dele, tá? Então, tudo isso é temporário, tem jornadas que são mais longas que as outras, e o tempo aqui não é contado em anos, ele é contado em experiências, né, que cada um de nós vamos tendo, tá? E é isso, gente. Cheguei no final do resumão dos 2 capítulos. Caramba, eu queria fazer um comentário. Porque, assim, existe uma coisa que dentro da doutrina espírita se fala muito, mas que eu acho que a gente consegue expandir para isso aqui que a gente está fazendo, né? Esse processo de estudo, essa oportunidade que a gente tem de trabalho dentro desse círculo, dessa corrente, que se diz que a doutrina espírita é o consolador prometido. Então foi dito lá, Jesus disse que ele enviaria um consolador. Ele enviaria algo para poder acalentar os nossos corações das angústias, dos sofrimentos. E aí, quando veio, né, ali a decodificação da doutrina espírita, ali no século XIX, com Kardec,
chegou-se a essa conclusão de que o Consolador prometido era a doutrina espírita. E não pelo espiritismo em si como uma religião, mas por todo esse conhecimento que é transmitido. Porque, de fato, não é uma coisa assim simples virar e falar assim, ai, eu acredito em vida após a morte e só por isso eu tô bem, eu tô de boa, assim, com morrer. Ou eu tô de boa com perder os meus entes queridos. Não é assim, né? É um processo difícil de aceitar, de compreender, de viver isso, né? Porque uma coisa é muito simples eu falar assim, ai, não tenho medo da morte porque, né, sou espírito, eu acredito nisso. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui quer morrer nesse momento. Então, mas ajuda muito nesse processo de compreender e de entender que a morte não é o fim, que os nossos entes queridos não se foram para sempre, que a gente não se vai para sempre, que existem os reencontros, quando a gente tem esse conhecimento. Então, que para quem não tem esse conhecimento, deve ser ainda mais difícil. Então, todo esse trabalho, né, que a gente faz, ele é, de fato, o consolador que a gente merece e que a gente precisa para seguir em frente e se resignar, né, diante disso tudo. É isso o comentário. Não sei se mais alguém quer comentar mais alguma coisa antes de a gente ir para a dinâmica. Sim, não? Eu posso comentar em cima do que tu falou. Eu acho que, além do estudo do Livro dos Espíritos, a nossa vivência, falando com espíritos, no tete a tete com espíritos, né, com os nossos guias, nos ajuda muito e consola a gente a entender que o nosso conceito de tempo ele é muito limitado, né, comparado com... A gente não tem noção até da nossa própria existência como espírito. A gente não tem nem noção da nossa idade como espírito, né? Então, de fato, aquilo que a gente conhece sobre a vida e sobre as coisas é muito pequeno. E isso ajuda, isso consola muito, na realidade, consola muito pra gente entender que essa nossa vontade de viver, de continuar aprendendo, de continuar amando as pessoas que a gente ama, vai continuar, né? Depois daqui. Então, sim, é muito consolador ler o Livro dos Espíritos. Com certeza. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando nas aulas gravadas no YouTube, no Spotify. A gente tem mais uma aula aí para se ver, a aula 17, mas a gente agradece vocês que estão nos acompanhando até agora e até a próxima.